Olá, pessoal! Hoje eu vou falar sobre um assunto que pode causar muita preocupação: o vazamento no aquecedor de água. Se você já se deparou com essa situação, sabe como é importante agir rapidamente para evitar danos maiores. Neste vídeo, vou compartilhar algumas dicas práticas sobre o que fazer assim que você perceber o vazamento, desde a identificação do problema até as medidas que podem ser tomadas para resolver a situação. Vamos juntos entender como lidar com esse imprevisto e garantir a segurança da sua casa. O aquecedor de água, caldeira, pode apresentar vazamentos por vários motivos. Entendemos como proceder: vir a um centro de serviços para troca ou reparo sob garantia, chamar um mestre ou eliminar pequenas avarias com suas próprias mãos. Por que o aquecedor de água vaza? Os aquecedores são de dois tipos, um com tanques feitos de aço esmaltado e de aço inoxidável. Ambos podem apresentar vazamentos. Há vários motivos pelos quais uma caldeira pode apresentar vazamentos: perda de estanqueidade do tanque interno, que pode ocorrer devido à deformação da caldeira, falha da válvula de segurança, corrosão do tanque ou defeitos de fabricação, falha no elemento de aquecimento, gachetas desgastadas, fixadores soltos, flange corroído ou acúmulo de incrustacões no elemento de aquecimento. Substituição ou reparo da caldeira dentro da garantia. Se o seu aquecedor de água apresentar vazamento, o período de garantia ainda não tiver expirado e você tiver um cartão de garantia preenchido corretamente, entre em contato com o centro de serviços. O cartão de garantia deve conter o modelo e o número de série do aquecedor de água, a data de compra, o carimbo e a assinatura do vendedor. Não tente remover ou consertar o aquecedor de água sob garantia por conta própria e depois de adulterar o dispositivo, ele não estará mais sujeito ao serviço de garantia. Desconecte o aquecedor da rede elétrica e corte o fornecimento de água. Não drene a água que estava no tanque. Depois disso, entre em contato com o centro de serviços. Além das tentativas de autoconserto, há outros motivos para a recusa do serviço de garantia. Eles estão especificados no cartão de garantia e podem variar de fabricante para fabricante. O tem muito raramente coberto pela garantia. Na maioria das vezes, ele falha devido a surtos de tensão na rede e água dura na caldeira. Isso não é considerado um caso de garantia, e o tem é substituído apenas mediante o pagamento de uma taxa. Corrosão do tanque: se a caldeira apresentar vazamento na parte inferior, o tanque está corroído. Ele não pode ser consertado, apenas substituído. A causa da corrosão será investigada pelos especialistas no centro de serviços, se isso requer diagnósticos profissionais complexos. Observação: se o tanque estiver corroído devido à corrosão eletroquímica, porque durante a instalação o aterramento não foi conectado, ou um ânodo de magnésio não foi instalado no aquecedor de água, a caldeira terá de ser descartada e todos os custos de sua substituição recairão sobre você. Ao instalar um novo aquecedor de água, não se esqueça de convidar um mestre para fazer a conexão de aterramento. Aterramento no apartamento: por que você precisa dele e como fazê-lo quando você precisa chamar um mestre? Se o período de garantia do aquecedor de água tiver expirado ou se o serviço de garantia lhe for negado, provavelmente, para o reparo, será necessário entrar em contato com um profissional, um encanador, um reparador de eletrodomésticos ou um engenheiro de instalação de equipamentos de aquecimento. Mau funcionamento da válvula de segurança: a válvula de segurança é colocada na linha de abastecimento de água. Sua principal função é liberar o excesso de pressão no tanque. Quando a caldeira aquece a água, ela se expande e a pressão aumenta. Se a pressão exceder o valor máximo, a mola da válvula de alívio de segurança se comprime e libera o excesso de pressão. A válvula de alívio de segurança tem um orifício de drenagem de água. Se a água pingar da válvula durante o aquecimento, a caldeira está funcionando corretamente, se ela está drenando o excesso de água quente e pressão. Para drenar o excesso de água, um tubo de drenagem é conectado ao orifício de drenagem da válvula. A outra extremidade é conectada ao sistema de esgoto com um quebra-jato. Pode acontecer de a água pingar ou sair constantemente pela abertura da válvula de segurança. A razão para isso é a pressão excessiva de água fria no abastecimento de água ou uma válvula defeituosa.
Como conectar a caldeira à rede de água? As válvulas de segurança são projetadas para uma pressão de 6 a 8 atm. A pressão permitida pelo SNIP para tubulacões de água não deve ser superior a 6 atm. Mas, na verdade, acontece que ela excede as normas e ocorrem choques hidrostáticos. A válvula de segurança reage ao aumento da pressão da água fria na rede elétrica, abre-se e a água flui para fora dela em um fluxo contínuo. Para determinar a causa exata do vazamento, a pressão da água fria na rede elétrica é medida com um manômetro. Se a pressão exceder em mais de 3 atm, o técnico deverá instalar um redutor, que reduzir a pressão. Se a pressão não exceder a norma, então o problema está no desgaste das peças da válvula ou no enfraquecimento de sua mola. Nesse caso, o mestre deve substituir a válvula por uma nova. Como medir a pressão da água por conta própria? Falha no elemento de aquecimento. Se o elemento de aquecimento não estiver funcionando corretamente, haverá vazamento de água por baixo da tampa da caldeira. Pode haver vários motivos para o vazamento. Um flange corroído, surgiram incrustacões no elemento de aquecimento, a junta está desgastada. Os fixadores do TEL estão soltos. Somente um profissional pode resolver os principais problemas da operação de RTE. Por exemplo, para trocar o flange, colocar um novo aquecedor ou ânodo de magnésio. Você pode realizar tarefas menores, como substituir a junta do elemento de aquecimento ou apertar os fixadores. Para ter certeza de que a causa do vazamento é um elemento de aquecimento defeituoso e de que é necessário entrar em contato com um especialista, remova a tampa da caldeira, desconecte os fios e drene o tanque. Em seguida, desparafuse os parafusos e as porcas que prendem o flange, remova-o e retire o elemento de aquecimento. Se houver ferrugem ou calcário nele, chame o mestre para reparos. O flange do elemento de aquecimento pode ser feito de aço comum e esmaltado. Se o esmalte for destruído, o flange enferruja e desenvolve fistulas pelas quais a água vaza. Um artesão pode vedar as fistulas, mas isso raramente é feito. E mais fácil substituir o flange por um novo de aço inoxidável. A causa do vazamento também pode ser o calcário, que cobriu o elemento de aquecimento e as paredes da caldeira. Com o tempo, o calcário desloca as gachetas e pressiona as juntas onde o elemento de aquecimento está conectado à caldeira. Nesse caso, o técnico substitui o elemento de aquecimento e o interior do tanque pode ser descalcificado mecânica ou quimicamente. Para limpar a caldeira mecanicamente, você remove a tampa e a vira de cabeça para baixo. Em seguida, uma mangueira é inserida no tanque e enxaguada com água morna sob pressão. Depois disso, os depósitos são removidos das superfícies internas da caldeira com um raspador de plástico, se for possível penetrar na abertura do flange com a mão. Se não for possível remover os depósitos mecanicamente, a caldeira é limpa com uma solução de ácido cítrico na proporção de 250 gramas de granulos por 1 litro de água. O tanque completamente preenchido com a solução e deixado por 2 dias. Em seguida, enxague com água, seque e monte novamente a caldeira. Para evitar o calcário no tanque e no elemento de aquecimento, e melhor colocar amaciantes no estágio de instalação do equipamento sanitário. Os amaciantes são colocados no tubo de entrada a uma distância próxima da caldeira. Amaciador de água. Fonte: Colodez AUX. Ao substituir o elemento de aquecimento, o técnico também deve substituir o ânodo de magnésio para evitar a corrosão da superfície interna do aparelho. Fique de olho na condição do ânodo de magnésio. Ele prolonga a vida útil do elemento de aquecimento e protege a superfície interna do aquecedor da água dura e de suas impurezas. Dmitri Parada: o ânodo de magnésio deve ser substituído pelo menos uma vez por ano, caso contrário, o aquecedor de água será retirado da garantia. A substituição do ânodo é especialmente importante para tanques feitos de aço esmaltado. Quando ele se torna inutilizável, a água corrói o esmalte da caldeira. Isso pode fazer com que o interior do tanque enferruje. Vazamento de água pela fiação elétrica: se houver vazamento de água pela fiação elétrica, não se aproxime da caldeira. Desligue a eletricidade da casa e chame imediatamente um técnico de reparos de aquecedores de água. Deformação da caldeira: há 2 causas que podem levar à deformação da caldeira e danos mecânicos durante o transporte ou a instalação.
Falta de uma válvula de segurança. Sem uma válvula, o aquecedor não libera o excesso de pressão, fica deformado por dentro e perde a estanqueidade. O aquecedor de água deformado não pode ser consertado, se ele terá de ser substituído. Você mesmo pode desmontar a caldeira antiga, mas a instalação de uma nova e a instalação da válvula de segurança devem ser confiadas a um mestre. O que pode ser consertado com suas próprias mãos. Você mesmo pode trocar os anéis de vedação e apertar os parafusos e porcas no flange ou nos tubos. Gacheta desgastada. Se a água estava inicialmente pingando ao redor do flange, o problema é uma junta gasta. Compre uma junta semelhante e conecte-a ao elemento de aquecimento e vede as juntas com selante de silicone. Pode haver diferentes gachetas para o mesmo modelo de caldeira, dependendo do lote. Para evitar fazer a escolha errada, leve a gacheta antiga para a loja como amostra. Os fixadores do elemento de aquecimento estão soltos. O vazamento ao redor das porcas e parafusos significa que os fixadores do elemento de aquecimento estão soltos. Para corrigir esse problema, aperte as conexões de fixação entre o aquecedor e sua base, flange. Erros nas juntas da caldeira e da tubulação. Se o aquecedor apresentar vazamento pela parte inferior, você poderá reconectar as entradas de água. A causa mais óbvia de vazamento de água do aquecedor é a má conexão dos tubos de entrada de água fria e de saída de água quente na caldeira. Verifique todas as conexões e use uma chave inglesa para apertar os parafusos e as porcas que estiverem soltos. Se isso não ajudar, desligue a água, drene o tanque e desmonte as conexões. Remova a junta de borracha das roscas, substitua-a por uma nova e monte tudo novamente. Se a conexão estiver danificada, substitua-a. Se houver vazamento acima da válvula de segurança, substitua a junta de borracha. Para evitar erros na instalação da caldeira, entre em contato com um técnico certificado. Como prolongar a vida útil de sua caldeira? Os especialistas dizem que a vida útil média de uma caldeira é de 5 a 7 anos. Para evitar que o aquecedor de água quebre antes desse período, é necessário seguir algumas regras e instalar uma válvula de segurança. No aquecedor de água, fique de olho na temperatura, no modo econômico ideal de operação e de 50 a 60 graus Celsius ou o modo eco no termostato. De alguns modelos de caldeira. Limpe a caldeira do calcário e substitua o ânodo de magnésio a cada 1,5 anos. Instale um filtro especial na frente do aquecedor de água para limpar a água de impurezas. Se a pressão no abastecimento de água exceder a norma em mais de 3 atm, instale um redutor. Em conclusão, se o seu aquecedor de água apresentar vazamento, é fundamental agir rapidamente para evitar danos maiores. Primeiro, desligue a energia e a água do equipamento. Em seguida, identifique a origem do vazamento e, se necessário, chame um profissional qualificado para realizar os reparos. Manter a manutenção regular do aquecedor pode prevenir problemas futuros e garantir o seu funcionamento adequado. Cuide do seu equipamento e da sua casa para garantir segurança e conforto.